E comigo ao vivo, aqui no estúdio do Balanço Geral, o professor da Universidade de Franca e infectologista Rubens Pereira. Doutor, obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. É um prazer, Tiago. Olha, dúvidas não faltam. Afinal, nessa virada de tempo, é muito comum, né, doutor? Muitas reações alérgicas. Eu acho que é o principal, né, nesse momento, que chama mais atenção quando muda o tempo, já começa o nariz a coçar, já mudar um pouco a garganta. É mais isso mesmo, doutor? Sim, a gente sabe que o frio ele atrapalha um pouquinho a movimentação das glândulas, dos cílios, e nessa época realmente a gente tem muito mais rinite, rinocinusite, processos alérgicos. Como você lembrou, às vezes a gente tira roupas que estão lá cheias de acro e poeira, né? Por isso que a gente tem que limpar de vez em quando, deixar tomar um sol, ficar bem sequinho, para combater esses parasitas que realmente eles estimulam bastante os processos alérgicos. E nesse caso, né, a gente falou até dessas roupas que estão guardadas, essas roupas já podem até gerar justamente essa crise, né? Porque ela fica, então é importante tirar, como o doutor falou, lavar, colocar no sol, deixar tudo certinho para evitar aí uma reação alérgica maior. Agora, quais são os tipos de alergias mais comuns nesse tempo, doutor? Olha, então, de novo, foi lembrado a questão dos fungos e dos ácaros que podem estar nas roupas, né? E o que acontece? No frio, nós vamos ter muito rinite. E as pessoas, geralmente, elas ficam mais aglomeradas, né? E o pessoal hoje não está usando máscara mais. Então, o que é lamentável. E com isso, a gente começa a ter muito processo infeccioso. Nós estamos tendo muitas viroses. Muitos hospitais da nossa região estão lotados de processos respiratórios secundários a esse processo. Então, vale muito a pena a gente ficar atento, porque as viroses respiratórias estão aumentando por demais. E qual que é a diferença, por exemplo, de uma crise alérgica ou de uma gripe? Porque os sintomas, às vezes, podem confundir, né, doutor? Sim, e aí tem uma cilada, porque muitas vezes a pessoa não quer admitir que está com uma virose importante, porque senão ela vai ter que repousar, vai ter que evitar de ir no barzinho, então ela prefere colocar a culpa na rinite alérgica. E muitas vezes não é a rinite alérgica que está atacada, embora por vezes vai ser também. Então, geralmente, o processo alérgico, ele tem só sintomas locais, coriza, espirro, fica congestionado, meio vermelho. Agora, deu um corpo ruim, um calafrio, uma temperaturazinha, né, uma dor de cabeça mais forte, você está pegando, meu irmão, uma virose, vamos cuidar direitinho. E quando é a hora, então, de procurar um médico? Porque muita gente já se automedica, né? Fala, vou na farmácia, quero um antigripal. Hoje é muito comum, né? Esse que combate tanta coisa, aqueles coloridinhos, falam, esse combate isso, aquilo, nariz trancado, dor no corpo. Quando ir à farmácia e quando ir ao médico? Olha, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? bem, sim. No entanto, nós também não queremos que os nossos pronto-socorro, nossas UPAs, sejam sobrecarregadas sem necessidade. Se você está com um processo simples, hidrate, medique, use um sintomático. Agora, começou a dar uma falta de ar, começou uma febre mais forte, um incômodo mais profundo, aí sim você deve procurar a assistência médica. Olha, eu quero lembrar também que nós estamos aqui com o WhatsApp, né? O pessoal pode mandar a sua dúvida aqui para o doutor Rubens no 993 14 5246, participar com a gente aqui no nosso WhatsApp também. Agora, doutor, uma outra questão que chama muito atenção é o que fazer para prevenir, porque a gente está falando de remédio, mas diz que prevenir é o melhor remédio, né? E aí, nesse caso, o que a gente pode fazer para evitar até essas crises alérgicas? Falamos das roupas, de lavar, colocar no sol, mas tem mais alguma dica que o doutor gostaria de dar para o pessoal que está em casa? Sim, nessa época é fundamental a hidratação, é claro, com uma boa nutrição sempre, né? Então, as vitaminas são importantes, a pessoa alimentar bem, e é importante estar com a vacinação em dia, né? Nós sabemos, nós temos vacinação para influenza, por exemplo, né? Todos devem tomar a sua vacina para gripe, que ela é eficiente num alto percentual. Hoje temos até vacina liberada para idosos acima de 60 anos por vírus essencial respiratório, que dá bronquiolite. Então, a vacinação, uma boa hidratação, estar com a nutrição em dia, com as vitaminas em dias, é fundamental. Olha, nesse caso, já tem pergunta, o pessoal está mandando aqui, a Dara mandando aqui, boa tarde, doutor. Olha, meu filho tem asma, bronquite e sinusite. Ele começou a ficar ruim e já usa a bombinha com muita tosse, né? Tosse seca. E agora, o que fazer para conseguir melhorar nessa época do tempo, evitar até uma pneumonia silenciosa? Alguma dica para quem tem esses problemas já mais graves, né? Asma, bronquite ou até mesmo, ela fala em pneumonia aqui. Olha, de fato, Dara, nós temos que manter um bom controle da asma, né? Então, já sabe as medicações que tem que tomar, tome-as direitinho, né? Procure hidratar bem, evita aglomerações, né?
evita contato com pessoas que estão doentes, né? A gente vê hoje, ou nos bares, ou nas creches, muitas pessoas estão doentes, estão frequentando normalmente, estão trocando, né? Perdigotos, microaerosóis, então fuja dessas pessoas. Ou então utilize máscaras, senão você vai pegar adicionalmente um vírus sem necessidade e ele poderá te invadir e dar uma sinusite, uma pneumonia e assim por diante, né? Doutor, e outra questão que eu até citei aqui na abertura do programa, que é uma dúvida que eu tenho, também já perguntaram aqui, sobre a questão da umidade do ar, né? Fala, olha, coloca uma toalha molhada no quarto. Isso é mito? Isso é verdade? Essa toalha ajuda, ela atrapalha? Se ela ficar ali por muito tempo, ela também pode atrapalhar? Como que funciona, doutor? Olha, algumas questões populares ainda faltam a comprovação científica robusta. No entanto, na prática, a gente vê que funciona. Então, assim como a gente está falando da hidratação, se você nebulizar o ar, deixar ele mais úmido, realmente ajuda, porque a secura, ela atrapalha. Mas isso aí tem que ser por um período, pode a noite toda, você coloca aquela bacia com água, uma toalha molhada, ou não pode deixar o tempo todo também no quarto, tem que trocar essa... Como que funciona, doutor? Então, não tem trabalhos científicos para regulamentar isso. No entanto, a prática é deixar a noite toda, né? E aí a pessoa mantém uma boa hidratação, tanto por boca quanto pelo ar, de certa forma, já que a secura e o frio atrapalham. E ainda nessa questão da alimentação, das vitaminas, tem algumas vitaminas, alguns alimentos que são mais indicados nessa época que é mais frio? Olha, é claro que nessa época, de preferência, a pessoa deve evitar consumir muito alimento gelado, né? Não é uma boa época para ficar tomando muito sorvete e assim por diante. Os alimentos mais aquecidos são mais indicados nessa situação. Mas sempre a hidratação vai predominar. Muitos repõem vitamina A, né? Vitamina D, vitamina C. Mas se a pessoa tem um bom estado nutricional sempre, ela vai estar ok. Seria vitamina D, por exemplo, mais exposição ao sol, vitamina C mais laranja, alguma coisa assim? Sim, laranja, limão, acerola, né? A vitamina D, o sol é fundamental, ele vai ajudar duplamente, né? Então é importante. Olha, tem uma outra dúvida aqui, deixa eu ver se eu acho o nome aqui, da Raquel, né? A Raquel mandou aqui, olha, e ela mandou o apelido dela, só a Raquel, né? Bia do Jardim Martins, tem um filhinho de 2 anos, ele tem bronquite, só que fica na creche muito, doutor, e aí sempre com virose. Nesse caso de criança em creche, tem alguma coisa a ser feita, doutor? Ela pergunta. Tem a ser feito sim. Primeiro, pedir nas reuniões da creche que os pais sejam conscientes e não mandem o seu filho para a creche se ele estiver doente, porque muitas vezes manda doente. Segundo, de novo, a questão de uma boa alimentação, e se a criança está com infecção de repetição, ela deve procurar o seu médico, porque tem recursos que vão atuar na parte da rinite alérgica, porque muitas vezes o processo alérgico favorece o vírus entrar e favorece ele invadir, ou mesmo a bactéria. Então, é fundamental, nesses casos, se está tendo infecção de repetição, que procure o seu médico, que dá para fazer muita coisa. Mas é importante a gente evitar que o nosso filho frequente a creche se ele está doente, né? Pelo amor de Deus. E também uma outra, reforçar o que o doutor citou, é a questão da vacinação, né? Essa vacinação é contra a gripe, mas nós temos aí muitas vacinas disponíveis, inclusive a aceitação tem sido até baixa, né, doutor? Tem sido até baixa. Infelizmente, não vem ao caso. Houve campanhas defamatórias contra a vacinação, mas vacinação é tudo de bom. Realmente diminui bastante o percentual de infecção. Quando a vacina do sarampo foi lançada, alguém disse que ela provocava autismo. Infelizmente, a vacina foi suspensa, até que retomou, nós perdemos um grande tempo, porque se comprovou que isso não existia, era um equívoco. Então, a vacinação, ela é importante. Nós vamos ter pessoas que passam mal com vacina? Claro que sim, mas de uma maneira geral, ela muito mais beneficia do que prejudica. Então, eu recomendo fortemente o uso da vacinação. Essa história, só para fechar, doutor, que é mito ou verdade que a vacina da gripe? Não, isso é mito, porque a vacina não tem vírus vivo. Agora, a vacina funciona 75% a 80%. E os vírus são selecionados no ano passado, em novembro, dezembro, e você toma ela em abril, maio, por exemplo. Então, pode acontecer da vacina que você está tomando, que foi selecionada no final do ano, não cobrir o vírus que está te cercando, que vai ser 15% a 20%. Se ele não cobrir, você toma uma vacina e por azar ela não está cobrindo, enquanto o organismo está se ocupando de metabolizar, de fagocitar, de trabalhar aquela vacina, o outro vírus entra. Aí dá essa falsa ilusão que a vacina pode gripar. Ela não gripa, isso é um equívoco, é um mito, a vacina não tem vírus vivo e ela não provoca gripe. No entanto, a eficiência dela não é 100%. Se você toma 3 anos em seguida, ela vai chegar próximo dos 80%, 85%. Para qualquer idade? Qualquer idade. Tá certo. Doutor, muito obrigado. Quem quiser mais detalhes, mais informações, tem algum canal que o pessoal, algum Instagram, o doutor queira deixar, ou até da Universidade de Franca também? Acho que da Universidade de Franca eles podem
a Unifran pode encaminhar para mim. Tá Eles certo. são nossos parceiros. Então tá bom. Doutor, obrigado mais Foi um uma prazer, vez. Nosso Thiago. tempo é curto. Record e região. Volte Prazer, mais vezes viu? aqui no nosso Balanço Geral. Doutor Rubens aqui, que é infectologista, professor da Unifran também. Obrigado pela Muito presença, obrigado, doutor. uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Tá aqui. Pode ser por aqui. Isso, combinado, doutor. Obrigado. E olha, tem bastante perguntas chegando. E como o doutor falou, essa história de que vacina da gripe. Tomei a vacina porque é gripe. Não, porque o vírus, como o doutor falou, ele não está vivo. Mas olha, tem muita coisa para perguntar, tem muita pergunta chegando, vou encaminhar. Agradecer o pessoal da Universidade de Franca aí, a Alessandra, o pessoal pela parceria. Obrigado, viu?